Olá, tudo bem? Aqui é a professora Márcia e hoje eu vou mostrar para vocês 10 sotaques do Brasil. Isso mesmo, hoje vocês vão poder ver 10 diferentes sotaques aqui de brasileiros famosos do nosso lindo Brasil. Vamos começar? Bem, começando do meu, eu sou de São Paulo, mas moro em Curitiba, mais ao sul do Brasil, há 10 anos, então já está um pouquinho talvez diferente também. Mas por ser professora, também fica mais neutro um pouco algumas coisas, mas a característica é um R ainda forte, pode ver, ó, forte, eu falo dessa maneira, mas não é tão forte como às vezes algumas pessoas daqui, por exemplo, que vão falar assim, porque, e já dá ainda mais força neste R. Eu falo por quê, né? Não é tão suave, mas não chega a ser tão enfático, tudo bem? Então o meu, não sei se é uma boa base, mas eu vou mostrar os outros aqui para vocês. Nós vamos começar lá com a região Nordeste, com a Bahia. E eu trouxe para vocês a linda Ivete Sangalo. Vamos ver? Eu sou muito mais áudio que visual. Toda vez que eu faço um DVD, a parte musical, né, a parte que me cabe, arranjo, voz e tal. Ó, a parte que me cabe, então ela já não enfatiza o R e não é parte. Eu falaria a parte, né, chiado. E lá eles já vão falar apart, já não vão chiar este T. Ficar refazendo coisa em estúdio eu não gosto. E a parte do DVD, de imagem, eu sempre deixo sob a responsabilidade de quem está dirigindo ali o DVD junto comigo. Sei lá, não sei se eu pensei isso em relação à música, mas eu gosto tanto quando eu vejo um lugar lindo, me emociona. Eu gosto tanto, o S também já mais chiado. Mas música me remete a cheiro, que remete à memória, a música me remete a um lugar. Aqui ela já está chiando o T, remete. Pelo amor de Deus. Aí ele fala assim, ó, irmão, mas aqui é fulano de tal. Eu digo, ô Vagu. Cante, deixa eu lá. Eu entrei agora no elevador, o cara Eu entrei agora no elevador. Então, outra característica, né? Além de cortar o R final das palavras que tem R no final, vai dar uma boa ênfase ainda nessa última sílaba, né? Então, eu entrei no elevador, fica bem característico. Para você perceber a diferença também de pronúncia, você já precisa ter um conhecimento mais avançado também do português, porque senão fica mais difícil. Se não for uma coisa muito forte, fica difícil da gente pegar a diferença de sotaque, né? Que é um dos últimos estágios que a gente alcança no idioma, né? Para ver essas diferenças. E agora nós vamos para o oposto, o Rio Grande do Sul, totalmente o último estado, né? No sul do Brasil. E para isso eu consegui aqui, tem um humorista, né? Que ele justamente faz o estereótipo, né? Do típico gaúcho, que para nós é exatamente assim que é o estereótipo das pessoas daquela região que a gente imagina. Mas é claro que isso vai variar de pessoa para pessoa também, que tem pessoas que falam assim, tem pessoas que não vão falar assim, tá? É apenas um exemplo, tá bom? Só que aí já é tarde. Não é verdade? Porque o casamento tem que ser bom para dois. Para noiva e pro pai da noiva, lógico, né? Tem gente que passa boa parte da vida atrás da sua cara metade. Boa parte da sua vida atrás, então o R, né, já é diferente. E também para nós, eles falam cantado. A gente sempre brinca, né, que o gaúcho fala muito cantado. Então veja se vocês percebem isso. Bate, que isso? O que está fazendo? E quando encontra, descobre que essa metade é cara. Muito cara. Sabe quando você para, tchê? Não é verdade? Tu sabe que estar apaixonado é uma maravilha, mas o que acaba com uma paixão? Na maioria das vezes, o casamento. É uma questão de tempo. Recentemente até o Papa disse que agora... Recentemente, ó, o T não é chiado
E o R também não começa recentemente, começa recentemente. Padres, vai permitir os padres casarem, sabiam disso? Porque na opinião do Papa, os padres têm que conhecer o céu e o inferno na terra também. Na terra, nós não falaríamos assim, né? Falaríamos na terra, aquele R mais seco. E assim, antes de casar, os filhos são cheios de agrado, não é verdade? Flores, bombom, jantar à luz de vela. Não é verdade, né? Eu diria, não é verdade. Ele fala, não é verdade. Para conquistar a China, né? Até o dia que casa. Quando casa é uma maravilha, tchê. Na noite de... Quando casa é uma maravilha, tchê. Uma característica, isso é muito dominante deles, falar esse tchê. Que é assim, né? O nosso né, o que eu falo de né, eles vão falar um tchê. É apenas uma ênfase, nada demais, nada de... Núpcias, elas estão de lingerie, espartilho, salto alto, fio dental. E o salto alto, fio dental. O L, olha só, igualzinho é pronunciado em Portugal, igualzinho vocês pronunciam o L bem bonitinho, diferente do nosso L, né, no final, que é com U, porque eu falaria mal, fio dental, né, e eles já vão falar esse L bem pronunciado. Bom, e agora nós vamos para a região centro-oeste, Goiás. Depois de 1 ano que ele tinha terminado com ela, olhei o celular dele e a galeria estava cheia de fotos dos dois. As fotos eram antigas e ele me disse que nem lembrava delas. Eu deveria acreditar nisso? Peraí. Ele teve um relacionamento de 7 anos e depois de 1 ano... Aqui já é um outro ritmo de fala, né? E bem assim também cortado o final. Ele teve um relacionamento, já dá uma cortada no final. E a galeria tava cheia de fotos dos dois. E ele disse que as fotos eram antigas e que nem lembravam delas. Ela deve acreditar ou não. Gente, um relacionamento de 7 anos. 7 anos. Eu nunca tive um relacionamento de 7 anos. Mas às vezes, quando a gente tem um relacionamento, quando a gente tem um relacionamento, é diferente, né? Então, um outro ritmo de fala, uma outra entonação, né? Eu, por exemplo, falaria assim, mas às vezes, num relacionamento de 7 anos, e ela fala, mas às vezes, num relacionamento de 7 anos, então assim, já vai para um outro ritmo. Bom, e agora nós vamos para São Paulo, com um homem, né? Um diferente também estilo de linguagem de São Paulo. Vamos ver a Copa? Ele, não, vamos ver a Copa, é na Rússia e tal, mas vamos fazer uma viagem de carro antes. Eu falei, não. Vamos fazer essa viagem pra Rússia de carro. A gente tá em 3, assim, dá pra dividir a direção. Tem uma cama bem em cima do cockpit, né, do motorista, do passageiro. Então dá pra deitar ali de uma maneira segura e também que não fique balançando muito. Então dá pra revezar. Se a gente tiver numa pegada, mano, precisa percorrer aí 3 mil direto, 2 mil direto. A gente vai e não para, só para pra abastecer. Cara... Foi muito doido, na real. Assim. Bom, aqui o que a gente consegue observar, né, ele, enfim, jovem, então usa muito expressões, né, como cara, né, muito comum em São Paulo. Acho que talvez na maioria dos estados aqui do Brasil usa-se muito essa expressão, mas em São Paulo é bem forte, né, cada frase parece que precisa colocar um cara no meio. Então isso é bem forte mesmo, né, dentro do estado de São Paulo, principalmente para quem é da capital. E aí vocês já podem ver também um outro ritmo de fala, os R's, né, como são pronunciados, já totalmente diferente de quando a gente estava vendo lá o Sul, não é mesmo? Bom, e agora a gente vai para o norte do Brasil, para o estado do Pará, com a cantora Joelma. A compositora sabia da sua história? Não sabia. Ela disse assim, não, a Joelma foi uma mulher casada, né, passou por essa dificuldade de separação, todo, né? Eu acho que só ela poderia cantar essa música. Mal sabia ela que era mais profundo do que ela pensou. Foi lá na minha infância. E depois que eu consegui gravar a música, que eu chorei a beça, né, eu fiquei leve. Foi uma terapia a música. Exatamente. Eu espero que essa música venha ajudar muitas mulheres. Então, aqui a gente percebe que também lá eles vão chiar os S's, né? Que ela chia os S's, então as mulheres, né? Ela fez a música, disse que a música só eu poderia cantar, né? E realmente a música foi pra mim. Você se identificou quando ouviu a música? Não
no primeiro momento não, né? Mas depois que eu comecei a cantar música... então assim, o S chiado, uma característica. Bom, e agora nós vamos para o estado de Santa Catarina, no sul do Brasil. O catarinense é conhecido pelo sotaque corrido, por uma fala rápida e também às vezes um pouco cantada. Claro, isso para quem vê de fora, para eles, né, talvez isso não seja uma verdade, mas também varia, é um estado grande, também vai variar da região para região, o litoral para a parte de interior, como os outros estados aqui do Brasil, que variam muito às vezes também, ainda dentro da região, de lugar para lugar, tá? E de pessoa para pessoa, é claro, tá bom? Mas é apenas para vocês perceberem, então, como que é esse ritmo, pelo menos de uma das pessoas de lá. Vitório é recorde. Então já me dá uma certa vontade, eu vou me sentindo em casa. Então Roland Garros 97 todo mundo lembra. É um momento que virou a minha vida, realmente por completo. Nós ficamos 2 dias tentando encontrar uma alternativa. Eu ficava com o Larry lá matutando. Nós ficamos 2 dias tentando encontrar uma alternativa. Então não é chiado, né? Uma alternativa. E 2 dias, não é dia. Encontrar um jeito para ganhar no Kafelnikov. Eu entrei em quadra, talvez meu único jogo que eu entrei em quadra e sabia que eu ia perder dele. Eu tinha certeza absoluta. 5 minutos antes eu estou aquecendo, para cá, para lá, o Larry me olhando. E ele, pô, cavalo, faz isso, tal, agressivo na entrada. Eu assim, pô, será que o Larry acredita que eu vou ganhar dele? Acredita que eu vou ganhar dele? Então acredita, né? O D não chiado, né? E percebam o ritmo, né? E é um rapidinho, assim, é uma jogada rapidinha. Bom, então essa foi uma pequena amostra de Santa Catarina e agora nós vamos para Minas Gerais. Ah, eu amo essa marca, eu sou apaixonada, eu conheci essa designer em um encontrinho que eu fiz em Miami e a gente ficou super próxima porque ela tava usando o vestido da marca dela, eu apaixonei, eu falei, meu Deus, eu quero esse vestido, onde que eu posso comprar? Essa é uma característica muito forte e muito típica de quem é de Minas, a ausência dos pronomes reflexivos. Ela disse, e eu apaixonei pela marca. Ao invés de dizer, eu me apaixonei pela marca, porque para nós vai ser reflexivo, certo? Então, eles não utilizam. Eu tinha uma amiga também mineira, e ela falava assim, vamos encontrar amanhã. E eu pensava, vamos encontrar o quê, né? Mas vamos nos encontrar, ou vamos se encontrar amanhã. Mas ela dizia, vamos encontrar amanhã. E eu comecei a perceber que realmente toda vez que nós usamos um pronome reflexivo, ela não utilizava e os mineiros não fazem o uso dele mesmo. Eu vi que era uma característica, eu não sei se 100% geral, é um estado grande também, Minas Gerais, mas acredito que a maioria não utiliza esse pronome se, porque daí todos os mineiros que eu observo, eles realmente não utilizam os pronomes reflexivos. E ela me falou, é da minha marca. Eu já mencionei em vídeo pra vocês que ela já me... É da minha marca, então o R também mais suave, né? Não é o R forte, né? Não é da minha marca, é da minha marca. Bom, agora nós vamos para o Nordeste novamente, para Recife. Se é um apelido é Cami, Mila só chama tu e painho mesmo. E eu peguei com painho. Só chama tu e painho. Aqui a utilização do tu, coisa que nós... não são todas as regiões do Brasil que vai usar o tu, e painho, que é também um jeito de chamar o pai, né, e a mãe, painho, maninha, bem característico da região nordeste do Brasil, não sei se no norte também, mas é bem para nós já característico de pessoas que vêm dessa região. E eu chamo Brunelas. Por que Brunelas? Pegou Brunelas, todo mundo chama de Brunelas agora. Quem foi que inventou Brunelas? Acho que foi tu mesmo. Não. Foi? Porque foi depois que tu começasse que a galera ficou Brunelas. Assim. Foi depois que tu começasse. Então quer dizer, vai usar o tu, mas com a conjugação não muito ali certinha do tu como verbo, né? Com a conjugação da segunda pessoa. Muitas vezes é misturado com o da terceira pessoa, o que é normal fazer essa mistura, essa bagunça mesmo. Pra arrumar. Ou seja,
Sobrava pra mim, né? Aí eu ia ver Sessão da Tarde e a Ivuna ficava... Eu ia ver Sessão da Tarde. Então também um ritmo, né, uma entonação, o D não chiado, Sessão da Tarde, não da tarde, né, como eu falaria no caso. Tem uma que foi quando tu criou o blog, que eu lembro que tava do teu lado, na hora que foi quando tu criou o blog. Então veja, utilizou o pronome tu, mas utilizou a conjugação da terceira pessoa, porque teria que ser, foi quando tu criaste o blog. Mas não, né? Quando tu criou na terceira pessoa a conjugação, o blog. Então, esse cruzamento, essa troca de pronome com conjugação de terceira pessoa é normal dos falantes que utilizam o tu, isso acontece muito, muito normal e sem julgamentos, né? A língua é a língua em uso, é assim que acabam usando. E vamos agora para o Rio de Janeiro. Uma fixação com a montanha, com o Corcovado, com ele, que é do lado da minha casa. Então eu abri a janela e foi lá já várias vezes? Eu fui lá várias vezes. A minha outra mania, que era essa, era fazer trilhas pelo Rio de Janeiro. Então eu já subi 22 morros no Rio de Janeiro. Nenhum deles tem tráfico, tá? Favela, não. Eram picos mesmo, florestais, na Floresta da Tijuca, etc. Aqui é a característica mais marcante, né? Que para nós brasileiros, quando fala de Rio de Janeiro, de cariocas, para nós sempre nós lembramos do S muito forte, muito chiado, né? Todas as regiões do Brasil, parece que lá é o mais marcante. Então pode ver trilhas, pessoas, dois, então vai chiando tudo. Né? Então isso é bem marcante para aquelas pessoas, para os cariocas, né? E para nós brasileiros é uma característica deles, uma característica única essa pronúncia. Não. Sabe o que acontece? As pessoas sobem, aí subir cansa, né? Você vai, você começa a suar, fazer esforço, subir. Aí na hora de descer o cara fala, na descida eu vou, só, e sai correndo. Então o cara sai correndo na descida, daqui a pouco ele pega a trilha, foi para lá, ele continua no lugar errado. Aí ele olha em volta e fala, onde estou? Como é que é no lugar errado? Onde estou, né? Então veja a pronúncia do S, né? Sempre forte. Então esse S sempre é forte, é marcante, é uma característica muito única deles. Bem, e agora nós vamos novamente para o nordeste do Brasil, mas já ao lado do norte, que é no Maranhão. Minha irmã mais velha, a Lud, minha irmã mais nova e mamãe OG. A gente abriu o jogo ali, viu? Mamãe conheceu as criaturinhas dela e a gente fez com salada, porque eu acho que se botasse bebida ia ser mais fácil. Salada já foi mais difícil. Salada é tenso. Tá, e faz eu nunca com o Gustavo. Eita, que adoramos um fuxico. Vocês pedem muito esse menino, né? Eu vou botar ele pra fazer o conteúdo então, mas se que... Pra fazer o conteúdo então. Aqui nós vemos a diferença de ritmo, né? E de entonação. Também o R cortado dos verbos, né? Terminados em R. Então, para fazer o que também nós fazemos isso, né? Cortamos muitas vezes o R final. Mas... eles têm uma característica de enfatizar, né? Então dá aquela ênfase na última sílaba, na última vogal. Então, de fazer, Então dá uma ênfase ali. Se quiser, eu trago de novo. É só dar a sugestão, pedir muito. Sugestão. Também é um S chiado. Eu pedi com jeitinho. Tamiri Silva, coloca o microfone na mamãe OG. Ela fala muito baixo. Ok, essas críticas construtivas de estrutura, vamos melhorar. Construtivas de estrutura. Então, aqui a gente percebe que o S também é chiado, mas não é tão forte como a gente estava vendo anteriormente, né? Já do Rio, que é bem marcante. Melhorar o microfone de mamãe OG. Não deixe ninguém lhe pisar, não deixe mesmo. OG. Não deixe mesmo. Então o ritmo, né, e a entonação diferente. Márcia tem cara de quem fez mamãe OG passar maus bocados de preocupação. Realmente, das três, a Márcia foi a que mais aprontou. A Márcia foi a mais danada. A Márcia. Aqui é o mesmo meu nome, ó, a Márcia, né? Eu vou falar Márcia, né? Márcia com um R forte, né? E eles falam Márcia, um R mais suave. Bem, gente, essas foram algumas diferenças de sotaque. Compartilhem o vídeo com mais pessoas para que todos vejam um pouquinho mais do nosso país, conheçam um pouquinho mais da nossa língua. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!